acendeu a luz amarela. Ele jogou pulso, acendeu a luz vermelha. Então ele está jogando pulso, tá? Jogou um pulso, acendeu a luz vermelha. Então toda vez que ele jogava um pulso, o sistema lia os dados de temperatura que estavam automáticos, ele calculava a queda de temperatura e a partir dessa queda de temperatura ele vai acender uma luz verde se foi bem feito, amarelo ou vermelho. Tá? Então o sistema é automatizado de forma que ele dava a resposta em tempo real, tá? De acordo com o pulso que ele fazia. Então isso era importante porque tirava o poder discricionário do instrutor de achar que estava sendo feito certo ou não, para que um sistema mais objetivo desse essa informação. Então em tempo real ele sabia se o pulso que ele deu estava sendo efetivo em termos de queda de temperatura ou não, tá? Para o que a gente queria, para a posição que a gente queria. Tá? E como eu falei para vocês, a ideia que a gente tivesse nesse sistema aqui, tá, era fazer um sistema em que, a partir daí, a evolução natural dele, a gente utilizar mais sensores e a partir daí também ter condições de avaliar se o jato está sendo muito para frente, muito para trás. Então eu ia jogar uma luzinha dizendo, olha, põe mais para trás, está jogando muito para frente, ou muito para a direita, ou muito para a esquerda, porque o sistema permite fazer isso. Tá? É só questão de a gente trazer informação de dentro, tá? Processar essa informação do lado de fora, no computador, e ele retorna em tempo real para o sistema de iluminação que a gente criou dentro do container. Tá? Então esse é um sistema que não existe no mundo, em lugar nenhum, é inédito, foi uma coisa que a gente fez realmente para trabalhar, para criar um sistema que trouxesse essa informação de todas as medições que a gente já havia feito durante aquele período de teste, de criação do nosso tipo de treinamento que a gente está fazendo em Brasília. Tá bom? Só para ter a referência do que eu falei, não mostrei, então é melhor que eu mostre do que ficar apenas no incerto. E vamos então agora fazer, pelo menos, a nossa última parte aqui, que é comportamento de sistemas do fogo. E o que eu vou falar é basicamente o que vocês talvez já conheçam. Eu quero tentar pelo menos explorar, e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, de novo, estou à vontade com respeito a isso. Tá? São comportamentos extremos do fogo. E eles são importantes porque eles geram riscos diferentes daqueles riscos que a gente espera do incêndio normal. Tá? É muito normal que você tenha uma forma de propagação do incêndio que você esperaria que acontecesse. Claro que vocês hoje já são de uma era mais nova, então vocês já nasceram pensando no comportamento extremo do fogo, tá? Pelo menos o pessoal mais novo. Mas não era algo normal para quem estava no bombeiro há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás. Tá? Não se via o incêndio dessa forma. Tá? E a gente vai tentar mostrar um pouquinho desse comportamento extremos do fogo, como é que eles acontecem e como é que eles impactam a questão da dinâmica do incêndio. E impactaram fortemente também a forma que a gente realiza o nosso combate a incêndio. Tá? Então é importante que a gente também trabalhe sobre isso. E por mais que não queira, não impactaram ainda a questão da normatização de segurança contra incêndio. Porque não se fala nem de generalização de incêndio, o flashover, o backdraft, nenhum desses efeitos, né, quando se fala de norma de segurança contra incêndio. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre definir e descrever a generalização do incêndio, ou flashover, definir e descrever a explosão da fumaça, ou backdraft, ou backdrop, e definir e descrever a ignição da fumaça, ou flash fire, smoke explosion. Eu quero deixar bem claro que a gente usa os termos, tenta sempre usar os termos em português. Isso é uma coisa que é importante. Tá? Eu tenho não que eu tenha que seja contra usar termos em inglês, tá? Mas eu acho que para facilitar a nossa linguagem a gente deveria buscar usar termos em português. E se a gente usa esses termos em português, e eu sei que São Paulo, por exemplo, usa termos diferentes, não tenho problema nenhum com respeito a isso, eu explico que a gente usa esse termo. A gente pegou todos os termos que se usavam em francês, tá? E traduziu literalmente para o termo em português, porque os termos em inglês não tinham tradução literal para português. Flashover não tem tradução nenhuma para nada em português. Tá? Mas os termos em francês são exatamente o que a gente está falando aqui em inglês. Tá? Então por isso que a gente usa generalização do incêndio, explosão da fumaça e ignição da fumaça, que são termos diretos de tradução literal do termo em francês. É por isso que a gente usa. Deixamos os termos em inglês para você buscar literatura internacional. Mas a gente tenta usar os termos em português em tudo. Tá? Tem alguns termos que a gente virou comum utilizar em inglês, mas que para mim não faz sentido. Tá? A gente tem que tentar buscar usar a nossa língua. Mas essa é só a minha visão de ver. Tá bom? Mas vamos lá. Quando a gente olha um incêndio como isso aqui, apesar de não ser uma carga de incêndio padrão para a gente, mas vou fazer questão de mostrar para vocês, porque é uma árvore de Natal seca, tá? Isso é um exemplo de um vídeo que o NIST faz, e não só o NIST, a UL também já produziu vídeos mostrando isso aqui, o próprio NIST já fez alguns vídeos mais recentes mostrando isso aqui,
Porque para mostrar o perigo de você ter uma árvore de Natal seca dentro da sua residência nos Estados Unidos. Faz parte da nossa cultura? Não. Mas eu quero que vocês vejam pelo menos quão rápido pode ser um determinado desenvolvimento do incêndio. Não é uma sala pequena, tá? Isso aqui não é uma sala pequena, a sala americana em geral é bem maior do que a gente pensa. Tá? Eu sempre brinco que eu morei num apartamento de 1 quarto nos Estados Unidos que tinha sala em L. Você não consegue pensar em um apartamento de 1 quarto no Brasil que tenha sala, muito mais sala em L. Né? Então, um apartamento normalmente para lá é muito maior do que a gente tem como padrão aqui. Tá? Então, esse vídeo ele mostra um incêndio que começou acendido eletronicamente nessa árvore. Não tem agente acelerante, é a própria resina dessa árvore seca, que faz esse comportamento ser muito rápido e muito abrupto. Tá? Nós estamos falando aqui, parece que tem um lança-chamas, né? Não, é isso que acontece mesmo com esse tipo de árvore, com esse tipo de resina que tem. E você vê um comportamento que o normal para a gente seria um comportamento do incêndio, de uma fase inicial, crescente, chega num totalmente desenvolvida e ele chega na sua fase final. Não é isso bem que acontece aqui. Você vai ter um incêndio que ele tem uma fase inicial, ele faz uma fase crescente, ele abruptamente chega muito rapidamente à sua fase totalmente desenvolvida. Eu vou mostrar algumas informações com respeito a isso. Tá? E boa parte desse tipo de comportamento, que é um incêndio de uma velocidade muito rápida, tá? Acontece pelas condições da fumaça, pelas condições do ambiente, que levam a um comportamento extremo do fogo que não é o normal. Por quê? Até um determinado tempo, até 86, foi observado alguns comportamentos agressivos no incêndio em ambiente confinado. Claro que até 86, a gente não tinha essa preocupação, principalmente, vou dizer, mais bombeiros do Brasil, os Estados Unidos e a Europa também, eles não se combatiam tantos incêndios por dentro. E até porque o combate interno era muito mais difícil, você também não tinha tantas roupas e qualidade da roupa de combate a incêndio que você tem hoje, roupa de proteção, né, que você tem, o R-Seal que você tem, não é a qualidade que se tinha antigamente, as máscaras não eram a mesma qualidade, os nossos EPIs não eram a mesma qualidade, que permitissem que você tivesse um combate interno de forma muito agressiva. Na medida que os seus EPIs começaram a melhorar, começaram a fazer com que o bombeiro se expusesse também a situações de maior risco. Então eles começaram a tentar combater o incêndio por dentro. E aí eles começaram a perceber que alguns comportamentos estariam fora do seu padrão. Tá? E eles não percebiam esses sinais, esses sintomas, para entender que o comportamento não era aquilo que você esperava normalmente. E qual é o comportamento que a gente espera normalmente? Pessoal, se pegar fogo nessa primeira carteira aqui, o que a gente espera que aconteça no incêndio normal? É uma propagação o quê? Uma propagação mais radial. Então você espera que o incêndio comece. Você espera que o incêndio comece nessa carteira e ele vai propagando radialmente em todo o ambiente. Que é exatamente isso que você tem normalmente, por exemplo, no incêndio florestal. Você tem um incêndio florestal, principalmente de gramínea ou de vegetação mais baixa, que ele começa num ponto e ele vai o quê? Propagando radialmente. Passa daqui para essas três, dessas três para mais, e assim sucessivamente, até você atingir o quê? Todo o ambiente, atingir a sua fase totalmente desenvolvida. Esse é o comportamento normal do incêndio. Então, quando o bombeiro entrava num ambiente como esse, e ele simplesmente chegava, olhava lá daquela porta, que estava pegando fogo em 10 carteiras aqui, ele falava: meu amigo, tá tranquilo, falta muito para preencher o resto, eu consigo ver meu foco. E antigamente era assim. Para quem era bombeiro antigo, e vou mostrar o vídeo daqui a pouquinho, você vê que o comportamento do incêndio mudou. Então ele chegava e via o foco longe e falava: tá tranquilo, o incêndio está naquele local e ele vai ter uma propagação como? Radial. Então vai demorar para ele chegar até onde eu estou. Mas não era isso que começou a acontecer. Tá? O que começou a acontecer é que o comportamento mudou, porque o bombeiro não olhava para a fumaça. Não era uma preocupação que ele tinha, ele olhava para o foco. Isso era o ponto de interesse dele. Essa questão toda da movimentação da fumaça, dos seus gases da fumaça e dessas chamas na camada de fumaça não era uma preocupação para o bombeiro. Então não era algo que ele se preocupasse. Só que isso estava alterando o seu comportamento do fogo. Então aquela forma de propagação radial que você tinha, porque você tem a sua radiação e a sua convecção para cima. A sua radiação estava fazendo com que a propagação fosse
aquilo que você esperava. O problema é que você começou a ter outros efeitos na camada de fumaça, que você começou a ter chamas. E se eu tenho chamas na camada de fumaça, eu tenho o quê? Radiação também vindo agora de cima para baixo. Então, na medida em que começou a ter chamas nessa camada de fumaça, e vocês veem muito isso no nosso treinamento, significa que o calor não estava mais tendo origem apenas no seu foco. O calor tem origem agora da sua camada de fumaça. E esse calor ele estava sendo irradiado de cima para baixo. Então, poderia acontecer, se eu tivesse chamas nessa camada de fumaça, de aquelas carteiras lá no início estarem também submetidas ao calor. Não só essas aqui. Então, à medida em que o incêndio permitia ter essa camada de fumaça com essas chamas, todo o seu material tinha agora a chance de pirolizar quase ao mesmo tempo, o que antes não acontecia. Então, para isso, estava muito fora do normal, do padrão do bombeiro, achar que não, está aqui, está aqui. Não, agora não está aqui e de repente ele está no meio do incêndio. Isso de fato estava acontecendo por conta principalmente do comportamento da fumaça no seu ambiente. Então a geometria tem uma importância muito grande, os materiais combustíveis têm uma importância muito grande, não necessariamente a estrutura construtiva, tá? Que não exerce tanto assim uma influência muito grande nesse tipo de comportamento. Então esses comportamentos extremos do fogo, de forma geral, eles acontecem sim com carga de incêndio normal. Tá? Não é necessário que você tenha uma carga de incêndio absurda para que venha acontecer um comportamento extremo do fogo. Tá? Ele vai acontecer em ambiente confinado, não no estrito senso da palavra, tá? Não é das NRs, não. Tá? No sentido de um ambiente fechado, tá? No ambiente que tem condições de acumular fumaça. Não fechado completo, mas tem condições de acumular fumaça. Se você tem um ambiente sem teto, a chance de acontecer um comportamento extremo do fogo é quase zero, porque a fumaça vai por convecção para longe, vai para fora. Então ele não vai ter condições de exercer esse efeito. Tá? Então não, tem que ser um ambiente que você tem condições de acumular fumaça. Pode acontecer com pouco tempo de queima, alguns tipos de comportamentos extremos do fogo, tá? E também acontece em qualquer estrutura construtiva. Não tem algo que seja específico que permita ocasionar o comportamento extremo do fogo. Claro que algumas estruturas favorecem um tipo de comportamento extremo do fogo ou não. Por exemplo, a explosão de fumaça no backdraft é melhor que você tenha um ambiente que consiga confinar o seu calor. Você não quer que perca calor. Se existe a perda de calor nesse ambiente, você em geral pode ser que você não tenha condições de manter a temperatura alta o suficiente para que venha acontecer um backdraft. Mas vamos lá. Quais são os principais tipos? Já que todos nós conhecemos, em uma revisão, nós temos a generalização do incêndio, o flashover, a explosão da fumaça, o backdraft, e a ignição da fumaça, o flash fire. Existiam artigos da década de 90, da década de 60, da década de 80 e da década de 90 que citava praticamente 16 tipos de comportamentos extremos do fogo. Tá? A gente agrupou nessas três situações aqui, que é o que a gente trabalha e trabalha até hoje no manual e sempre trabalhou, tá? Com esses 3 tipos de ocorrências. E aí a gente vem entrar aqui. O que é o flashover? De fato. Tá? O flashover é um aumento, entre aspas, em que todos os materiais combustíveis no ambiente pegam fogo. Tá? Então, quando todo, significa lembrar que estava pegando fogo aqui nesses conjuntos de 10 carteiras e de repente, todo o resto, de repente, pega fogo quase ao mesmo tempo. Tá? Então você deixou de ter aquela propagação natural de passar de 1 para 3, para 10, para 20, 15, até que vai chegar na ponta, para de repente estar pegando em 10 carteiras e quase tudo, quase que instantaneamente, entra em ignição. E isso acontece, se vocês fizerem curso de perícia, vocês vão ver, se dá para calcular também, tá? Chamado tempo de ignição. Se vocês calcularem tempo de ignição de materiais, você vai ver que o tempo de ignição ela está vinculado principalmente a 2 grandezas: ao fluxo de calor incidente e à temperatura de ignição do material. E aí vem uma coisa interessante, você vai perceber que não existe uma relação linear entre o tempo de ignição e o fluxo de calor incidente. Porque quanto maior o fluxo de calor incidente, mais rapidamente cai o tempo de ignição. Então o que você percebe é que mesmo materiais que tenham temperaturas de ignição diferentes, uma igna a 200 graus, vai entrar em ignição a 200 graus, outro vai entrar em ignição a 300 graus,
Se o fluxo de calor incidente for muito intenso, muito alto, um fluxo baixo poderia levar 40 segundos e outro levaria 10 segundos. Quando o fluxo de calor é muito intenso, pode ser aquele que leve 40 segundos, agora vai levar 10. E aquele que levava 8, vai levar 7. Então ele vai deixar com que materiais muito diferentes entrem em ignição em tempos muito próximos. E isso está vinculado principalmente ao fluxo de calor incidente naquele material. Tá? Que vai refletir na temperatura dele, que vai refletir no tempo de ignição. Então, quando eu falo desse tipo de comportamento, eu estou claramente vinculado ao fluxo de calor incidente. E esse fluxo de calor incidente que vem dessas chamas na camada de fumaça, no caso do flashover, é que vão fazer com que materiais muito diferentes entrem em ignição em um tempo muito próximo e às vezes muito curto. E isso faz exatamente que a propagação do seu incêndio seja muito mais rápida. Tá? Então, quando a gente vê o nosso material, ele também, claro que depende do tamanho do ambiente, da aeração e da carga de incêndio e da taxa de liberação de calor, né? Mas quando a gente pensa aqui do tamanho do ambiente, pessoal, um auditório como esse, que tem um pé direito duplo, ele vai demorar muito mais para acumular fumaça. Ele vai demorar muito mais para você ter chamas na camada de fumaça. E isso vai dizer se vai ter condições de acontecer um flashover ou não, uma generalização do incêndio ou não. A mesma coisa da aeração. Se eu não tenho entrada muito de oxigênio no ambiente, eu talvez não tenha o quê? Combustão. Lembra daquele ensaio lá em Recife, do Tenente Coronel Cristiano? Se eu não tenho muito oxigênio, eu não vou ter nem chamas. Se eu não tenho chamas, eu não tenho o quê? O fluxo de calor. Se eu não tenho fluxo de calor, eu não vou ter também a questão de acontecer a generalização do incêndio. Então, para que aconteça a generalização do incêndio, que é um comportamento extremo do fogo, você tem que ter algumas condições. Tá? Obviamente, com a mudança do comportamento do fogo dos materiais, está ficando um pouco mais normal acontecer. E você tem uma sensibilidade de achar que sempre acontece generalização do incêndio. Por quê? Porque a gente mostra muito vídeo de generalização de incêndio para vocês. Porque quando vocês viram o incêndio lá em Recife, não aconteceu generalização do incêndio. E tinha tudo para acontecer. Tinha uma beliche, tinha uma outra cama ali do lado, tinha mais armário, tinha televisão, tinha tudo naquele local. E não aconteceu. E não aconteceu por quê? Entrada de oxigênio no ambiente. Tá? Então, cada vez mais, a gente pensar na ventilação leva a uma mudança de comportamento do fogo que favorece ou não a ocorrência do comportamento extremo do fogo. E isso a gente precisa entender, que por mais que a gente fale muito de flashover e ache, cara, vai acontecer toda hora, qualquer incêndio que a gente pega, acontece flashover. Não é verdade. Dependendo das condições, principalmente de ventilação, claro que a questão de geometria, às vezes o pé direito é muito próximo de 2,5 metros, 3 metros, mas pelo menos a questão de ventilação vai exercer uma influência muito grande para a ocorrência ou não de uma generalização do incêndio. Então, a chance de um ambiente com porta fechada acontecer é muito baixa, tá? De acontecer uma generalização do incêndio. Mas outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, de novo, são todos normalmente vídeos com uma ventilação muito grande. Esse vídeo aqui, que é de um escritório, foi feito também no início, esse ensaio, você vai ver que o ambiente é completamente aberto. Tem uma ventilação muito grande, você tem uma aeração muito boa desse ambiente. Tá? E o que você consegue perceber aqui é que começou o incêndio nessa lata de lixo, fase inicial. A partir daí, em determinado momento, você vai ver que eu consigo chegar até rápido, eu não tenho muito acúmulo de fumaça, o ambiente está tranquilo, está na fase inicial ainda. Quando ele começar a passar para os materiais próximos, ele começa a entrar na sua fase crescente. E o que você espera desse incêndio é que ele vá se desenvolver, se fosse um incêndio normal, não tivesse um comportamento extremo do fogo, seria exatamente essa propagação radial. Começou aqui e ele vai propagando o quê? Radialmente para todo o ambiente. E não é bem isso que vai acontecer. E não vai acontecer principalmente por essa coisa que a gente está vendo aqui, da fumaça. E tem aquele vídeo da web que eu não usei hoje, normalmente eu uso como o primeiro vídeo que eu mostro em qualquer situação, acho que talvez você até mostrar depois, em onde você mostra a diferença entre materiais sintéticos e materiais mais orgânicos em termos de materiais de mobiliário. Tá? Mobiliário com materiais mais sintéticos, eles produzem muito mais produtos da combustão. E eles fazem com que você propicie exatamente você ter condições mais facilmente de acontecer esse tipo de comportamento
extremo do fogo. Se eu não tiver, eu mostro esse vídeo, acho que todo mundo já viu, mas eu faço questão de mostrar novamente. Então você está vendo a produção de fumaça, você vê que esse material aqui, de forma geral, ele tem retardante de chama, você vê que ele aguenta muito bem a propagação, ele demora a levar uma propagação do fogo desse material, tá? Ele consegue resistir. Eu estou falando aqui de mais ou menos 1 minuto e 30, e ele está ainda nessa parte, está no seu foco, mas já começou a pegar aqui embaixo, vai começar a ver um pouco de chamas aqui. Mas você vê exatamente a questão da produção da fumaça. E eu vou adiantar um pouco aqui, para a gente não perder tanto tempo. Tá? Vamos aqui para 2 minutos e 30, 3 minutos, e aí você começa a ver que o seu plano neutro já mudou, ele está começando a baixar, tá? E você vai ver que antes, onde eu só tinha, e de novo, a propagação radial, continua a sua propagação radial, sem problema nenhum, que é o comportamento normal do incêndio que você tem, tá? Claro que tem a propagação vertical por conta da convecção aqui também, mas você vai começar a perceber que daqui a pouquinho, daqui mais alguns segundos, você vai começar a ver chamas nessa camada de fumaça. E o que significa isso? Que agora eu tenho fonte de calor não só aqui, mas aqui também. Isso é tão verdade que você vai perceber que essa lateral aqui, ó, vai começar a pirolizar, inclusive antes dessa parte aqui. Tá? Você vai ver que vai começar a sair, já dá para ver um pouco de gases esbranquiçados acontecendo aqui, e o que você vai perceber é que o fogo, apesar de estar nesse ponto aqui, aqui vai entrar em ignição. E aqui vai entrar em ignição exatamente por conta do quê? Da radiação e também dos gases convectivos que você tem em toda essa sua, aqui as chamas aqui na camada de fumaça, e olha o que vai acontecer aqui, entrou em ignição. Tá? Então é isso que você espera como comportamento extremo do fogo. Ele pula aquele conceito normal que você tinha de propagação radial, que é o que você tem em incêndio florestal. O melhor exemplo que você tem no incêndio florestal, você põe um ponto para iniciar um incêndio numa vegetação, como é que ele vai propagar? Radialmente. A não ser que você tenha vento. O que o vento faz? Ele dobra a chama, fazendo com que você tenha uma zona de influência na direção do vento. E por isso que ele acelera lá. Porque agora, onde eu só tinha propagação radial por conta da própria radiação, agora quando eu tenho vento, a chama ela dobra. Então começa a ter a convecção também exercendo influência na sua frente de chama. E por isso que o seu incêndio florestal ele acelera, tanto quando ele está a favor do vento, quando ele encontra o quê? Morro acima. Porque aí a convecção também entra no papel de propagar aquela vegetação daquela subida do seu morro. Então você vai ter uma aceleração de propagação nessa direção, que é mais ou menos como você vê aqui também. Então você vê aqui o nosso flashover acontecendo, quando ele pega muito rapidamente o ambiente como um todo. Eu vou só voltar aqui um pouquinho só, tá? Quando ele pega tudo, e depois que ele pegou tudo, aqui ó, iniciou, aconteceu o comportamento extremo do fogo, pegou tudo quase que instantaneamente, tá? E a partir daí você perde controle do seu incêndio. Então não é mais aquele comportamento normal em que você olharia e fala, tá tranquilo, estou vendo aqui, ele de repente pode acontecer no ambiente como um todo, numa velocidade extremamente rápida. Isso é um exemplo bem claro de um. E aí você vê até já chamas na camada de fumaça, você já vê a pirólise, inclusive, da parte de baixo aqui do carpete de baixo. Tá? Porque você está tendo muito calor irradiado de cima para baixo, fazendo com que esse material entre em combustão. E aí um ponto interessante para quem mexe também com a parte de investigação de incêndio é que a gente tem costume de pensar que as marcas de queima são originadas dos materiais que estão pegando fogo. Só que agora, não necessariamente a combustão esteja acontecendo lá dentro. Por quê? Porque lá dentro não tem mais oxigênio. Não tem como manter chamas lá dentro. Então os gases que estão sendo produzidos, que ainda continuam sendo produzidos da pirólise, aquele material que está lá dentro, eles estão sendo mandados para fora. E a combustão está sendo colocada onde? Nessa parte externa. É isso que você espera normalmente de um incêndio pós-generalização, tá? Em que você tenha uma queima muito mais externa do que interna, porque lá dentro não tem mais nem oxigênio para manter a combustão, e todos os gases que são gerados da pirólise entra em combustão do lado de fora. E isso, para quem mexe com investigação de incêndio, é importante porque altera as marcas de queima, que é um outro ponto também que é muito importante quando a gente fala de comportamento extremo do fogo. E quais são as características dela? Primeiro, chamas na camada de fumaça rolando pelo teto, línguas de fogo se direcionam para aberturas,
fumaça densa, temperatura alta crescente, forçando o bombeiro a permanecer abaixado, e resíduo da fumaça depositando-se na superfície. Isso aqui a gente escreveu no manual ainda em 2006, mas permanece válido. Eu faço questão de deixar também isso do jeito que está aqui, tá? Porque são coisas que ainda são características bem claras, tá? Do comportamento da questão da generalização do incêndio. A generalização do incêndio, nós temos sim uma influência muito grande da fumaça, nós temos principalmente a influência dessas línguas de fogo, dessas chamas na camada de fumaça, tá? Que você faz com que você tenha uma radiação. Quanto maior a quantidade de chamas, maior será a radiação, tá? Então maior será a velocidade de propagação também do seu incêndio, porque os materiais vão estar disponíveis, vai ter mais fluxo de calor chegando nos seus materiais. Esse aqui é uma foto mais ou menos do estado pré-flashover, do estado de flashover, generalização do incêndio, e finalmente pós-flashover. E aí vem um ponto interessante, nessa situação aqui você consegue ver o oxigênio entrando por baixo, mas vai chegar em determinadas situações em que você vai ver a chama saindo do chão para cima. Significa o quê? Que eu não tenho oxigênio lá dentro. Não tem mais oxigênio lá dentro. Tá? Então não adianta eu ficar jogando água lá dentro, porque lá dentro está até priorizando material, mas chamas eu não tenho mais lá dentro. Se eu estiver vendo chamas acontecendo da base da janela ou da base da porta para cima, meu amigo, não tem oxigênio lá dentro. Tá? Tá tendo tudo, o consumo está sendo feito aqui. Isso é muito característico de um incêndio subventilado. Se o incêndio está subventilado, você vai ver chamas saindo pelas aberturas, porque eu não tenho oxigênio dentro daquele ambiente. E a partir daí, por ser um incêndio subventilado, não é que esteja a taxa de liberação de calor baixa, mas ele está limitada pela ventilação, tá? Porque eu não estou tendo mais oxigenação suficiente para manter toda a queima dentro daquele ambiente. Isso é característico muito bem claro de um incêndio subventilado. Tá? Uma situação como essa aqui. Exemplos disso nós temos vários, eu só deixei algumas fotos, alguns, claro, que às vezes não é porque eu estou vendo uma foto que seja a generalização do incêndio, não é porque o incêndio atingiu a sua fase totalmente desenvolvida que ele teve um flashover, tá? Não é, porque não é uma fase do incêndio. Ele pode atingir a sua fase desenvolvida, como sempre atingiu, tá? Sem acontecer uma generalização do incêndio. Mas alguns desses aqui eu tenho informações e com certeza foi a generalização do incêndio, mas você tem algumas características. Mas lembrar que não é porque tudo pegou fogo que aconteceu a generalização do incêndio. Ela vai acontecer, tem características para que leve ela a acontecer. Tá? Ela pode sim, o incêndio, atingir a sua fase totalmente desenvolvida sem ter antes passado por uma generalização do incêndio, como mostrar algumas características para vocês. Tá? Exemplo disso aqui, foi incêndio do MDU. Esse incêndio foi de muita propagação, muito rápida, e eu espero que vocês vejam. Está vendo as pessoas aqui? Esse incêndio aconteceu em Brasília em 1988. Eu estava na universidade, meu primeiro ano na universidade em Brasília, não sei, para quem estudou na UNB lá em Brasília, naquela época tinha 2 horas de almoço, então era muito bom, tinha muito espaço para o almoço, né? Então as aulas eram de 8 às 10, 10 às meio-dia, depois só 2 às 4, 4 às 6, não tinha nem aula à noite naquela época que eu estudava lá. E eu morava relativamente perto da universidade, então eu ia para casa, almoçar em casa, até para ficar mais barato lá, né? Então eu assisti esse incêndio por conta disso, que aconteceu a praticamente 400 metros da minha casa, onde eu morava, na 304 Norte. Isso aqui era na 305 Norte, lá em Brasília, tá? Um prédio do MDU. E veja como é que estava o prédio aqui, tá? Foi um incêndio em que algumas características levaram a um comportamento extremo do fogo. De fato, é um incêndio bem aerado, ele tinha um acúmulo de fumaça, ele tinha muito material combustível, tá? E tinha algumas situações de dutos que levaram a esse incêndio a ser de propagação rápida. Ninguém morreu nesse incêndio, graças a Deus. O bombeiro conseguiu retirar bastante gente aqui, tá? Principalmente fazendo uma linha de proteção com água, mas que a gente acha que é besteira, mas isso aqui faz uma diferença enorme, que você consiga fazer um escudo para que você consiga bloquear a radiação. A água absorve inclusive a radiação, então você consegue dar um bloqueio e conseguir tirar as pessoas lá de cima. Por que elas tiveram que subir? Porque esse prédio tinha apenas uma escada em caracol no centro, tá? Ele não tinha proteção nenhuma, 88 que a gente está falando aqui, né? Esse prédio ele tinha fachada de vidro, como vocês podem ver, tá? E ele simplesmente permitiu, com essa fachada de vidro, ele tinha um espaçamento entre a laje e a fachada de vidro. Então o incêndio correu pela escada e correu pela lateral do prédio inteiro, tá? Quebrando vidro, aerando e levando o incêndio a ter uma propagação extremamente rápida dentro daquele ambiente como um todo, tá? A sorte do bombeiro tinha plataforma naquela época e conseguiu tirar
todo mundo dentro do prédio, porque o prédio ficou assim, com poucos minutos, talvez 20, 30 minutos de incêndio. O incêndio foi muito rápido. A sorte aconteceu na hora do almoço. Então, boa parte das pessoas tinha já saído do prédio. Quem não conseguiu sair, subiu e ficou numa posição onde o vento favorecia, tá? Eles estão aqui naquela posição, bem naquela ponta, exatamente porque o vento estava nessa direção aqui, ó, empurrando o fogo, a fumaça e o calor para outra direção. Então tiveram condições de sair. Se tivesse um ambiente com pouco vento, talvez a história fosse bem diferente. Tá? Então, assim, algumas coisas levaram a ter esse tipo de situação que favoreceu a retirada das pessoas, né? Poderia não ter acontecido isso. Então, tiraram bastante pessoas dessa forma aqui. Vamos lá. Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar, isso eu faço questão de mostrar, até porque é a simulação computacional. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aluno instrutor fechou o C4. Com referência ao incêndio, o que o senhor, diante de vários estudos, o que o senhor acha daquele colchão inflável para uma saída rápida do ambiente onde ele fica confinado num prédio, por exemplo, a 15 metros de altura, e se for confinou um bombeiro ali dentro? O que o senhor pode falar para a gente daquele colchão? Cara, eu não conheço bem o colchão, eu conheço aqueles colchões de salvamento, não sei se é exatamente isso. O que a gente sempre falou pra gente, assim, a gente tem algumas situações muito específicas lá em Brasília e a gente tem muito sobrado. E uma coisa que a gente sempre falou pro nosso pessoal de combate ao incêndio é o seguinte, cara, até mesmo para um sobrado, uma casinha de 2 andares, se você tiver condições de pegar suas escadas, tá, prolongáveis e colocar em possíveis pontos de saída do bombeiro, é algo que pode dar segurança para o bombeiro. Que o bombeiro pode ser, claro que a gente trabalha hoje para que vocês conheçam de comportamento de sistemas do fogo, para que não estejam submetidos a esse tipo de risco, mas acontece. Então, toda vez que você tiver pontos altos, é importante que você tenha possibilidade de saída do bombeiro. Então, pelo menos em prédios sobrados ou prédios mais altos, é interessante que você tivesse condições de favorecer uma rota de fuga pela janela do bombeiro, caso ele fique preso numa determinada situação. Eu vou fazer questão de, assim, a sua pergunta é pertinente, que eu vou te mostrar um que aconteceu no Canadá, e foi algo muito parecido com isso, tá? Então, se tiver condições de você, principalmente locais que você tenha uma certa altura, que você favoreça que o bombeiro saia, nem que seja escada prolongável, nem que você pegue uma escada, um sobrado, meu amigo, pega a escada e deixa lá. Se o bombeiro precisar sair, ele tem condições de sair. O pior é ele ficar preso. Tem um vídeo, não vou buscar agora, mas tem um vídeo real, tá? Que foi exatamente o bombeiro, ele ficou preso em um determinado local e eles demoraram a eternidade para colocar a escada. O cara já tirou a máscara, já estava sem oxigênio, já estava assinado, só estava com a cabeça dele do lado de fora. E era um local onde havia corrente de convecção suficiente para a fumaça para onde ele estava. Então ele sofreu um risco absurdo de morte. Contanto, quando ele teve a escada, ele praticamente se agarrou na escada e pulou, porque é o que ele tinha para ter condições de fazer. Tá? Então, sim, eu acho que é importante você ter condições de prever pontos de saída, tá, para o bombeiro em situações em que ele entre em determinados locais em que ele possa ser preso em altura. Tá? Isso especificamente. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui, eu só vou citar esse exemplo, apesar de é um exemplo que eu uso muito para perícia de incêndio, porque foi o primeiro laudo de perícia de incêndio que a gente fez com simulação computacional, ainda em 2007. Esse foi um incêndio que morreram 2 crianças e o pai ficou severamente queimado. Tá? Nós tínhamos uma criança que estava deitada num berço nessa ponta, num berço bem ali, tinha uma criança deitada nessa cama e o pai estava deitado exatamente aqui nesse sofá, tá? O pai estava deitado aqui nesse sofá, especificamente. Quando se vê, eu não era perito de campo, não fazia perícia em campo, eu era de laboratório, mexia com a parte de simulação computacional. Quem fez a perícia foi a Coronel Ellen, que está na reserva também. E ela era de campo e ela chegou e mostrou mais ou menos as fotos e a gente trabalhava junto, a gente foi estudar mais ou menos o caso. Tá? E a pergunta que ficava era, por que aconteceu esse incêndio que não permitiu que o pai percebesse ou que ele não tivesse condições de evitar o que aconteceu? Isso aqui era um barraco. Tá? Apesar de falar uma casa, isso aqui era um barraco de madeira. Esse local, especificamente, ele estava com a porta aberta, o pai estava deitado ali, o pai era fumante. Era dia 31 de dezembro de 2006,
o pai tinha bebido, tá? Então, pelas marcas de queima, você tinha uma tendência a acreditar que o incêndio teria começado exatamente aqui, onde o pai estava, o que indicava as suas marcas de queima. Só que a gente também tinha uma testemunha, ela tinha testemunha da mãe que tinha dito que tinha deixado uma vela nessa posição aqui, bem aqui, tinha uma vela. E a dúvida que ficava era, se a gente analisasse apenas marcas de queima, a gente poderia induzir que o fogo tinha começado aqui. Se a gente fosse analisar pela testemunha, falava, não, existe uma possibilidade. Então a gente foi testar via simulação computacional. E o que é interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, fora a questão da perícia em si, porque a gente podia estar incriminando um pai que não necessariamente fosse culpado, e na verdade não parecia que era, e tem uma explicação porque ele não sentiu o incêndio acontecendo e teve um desenvolvimento muito rápido desse incêndio, porque de fato aconteceu um comportamento extremo do fogo. Então o incêndio teve uma propagação muito rápida, e a gente consegue ver isso quando a gente coloca, por exemplo, para vocês visualizarem a fumaça e para vocês visualizarem o fogo, a zona de reação. Tá? O que vocês estão vendo aqui é um incêndio, e eu vou deixar com fumaça e fogo para vocês verem um incêndio começando. E aí vem um ponto importante, apesar de vocês não estar vendo aqui nesse momento, um incêndio, ele vai, olha como é que você tem o seu plano neutro. Olha que o seu plano neutro, ele se mantém estável durante muito tempo em que você tem aquela propagação radial do seu incêndio. Tá? Você vai perceber que esse incêndio, ele está permanecendo com boa parte do seu tempo nessa situação aqui, onde o pai estava bem abaixo da linha do incêndio, muito tempo abaixo, até que de repente, e aí é uma situação em que em 10 segundos vai mudar completamente a sua situação. Você vai começar a ver, eu vou fazer questão de mostrar aqui, você vai começar a ver chamas na camada de fumaça, e em 10 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não, está ainda mais algum tempo aqui. Deixa eu só passar ainda mais um minuto. Tá? Deixa eu um pouquinho mais aqui. Pronto, vamos lá. Está vendo aqui? Ó? Continua até que, olha, o que vai acontecer aqui? 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 segundos, em 9 minutos, o incêndio se propagava daquela situação que você esperava de uma propagação radial. Só que em 10 segundos, a coisa mudou de figura. E isso é o que levava à morte também de alguns bombeiros na década de 80 e 90 até 2000, porque eles viam aquele incêndio, ele visualizava aquela situação e falava, está tranquilo, o plano neutro está aqui em cima, eu estou tranquilo. Se ele não percebesse os sinais, sintomas característicos de um comportamento extremo do fogo. E nesse caso aqui, vocês viram muito bem, chamas na camada de fumaça. Olha aqui, ó. Você vê chamas acontecendo. E 10 segundos depois, o ambiente todo é tomado por fogo e por fumaça. Quando você analisa, inclusive, a temperatura, eu vou ter condições de mostrar a temperatura para vocês. Vocês vão perceber, eu vou marcar a temperatura aqui em torno de, uma faixa preta aqui em torno de 40 e poucos graus, 47 graus que seja. Mais ou menos, que seja 41, pronto. Mais ou menos aqui, 47 graus. Vocês vão perceber que boa parte do tempo, a temperatura abaixo do pai estava sempre abaixo de 47 graus. Tá? Até que você vai ter exatamente o comportamento extremo do fogo. Em determinado momento, vamos chegar nos nossos 10 segundos novamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A temperatura que na posição que ele se encontrava estava em torno de 47 graus, até porque a entrada de oxigênio exatamente onde ele estava, mudou completamente. E aí toda a temperatura, no ponto em que ele se encontrava, passou a ser acima de 300, 400, 500, 600, 700, 800 mil graus onde ele estava. E o pai sobreviveu porque ele estava do lado da porta. Na hora que aconteceu o incêndio, ele conseguiu sair. E aí não teve condições mais de resgatar as crianças, não teve condições de fazer mais nada. Tá? E um ponto importante que eu quero que vocês vejam, quando eu citei para vocês que toda vez que acontece um comportamento extremo do fogo, vai ser um ambiente subventilado, tá? Vocês vão perceber, e agora eu vou tirar de novo a temperatura e vou tirar a fumaça, tá? Eu vou tirar a fumaça primeiro aqui,
e eu vou tirar a nossa barra de temperatura. Pronto. Primeiro, pessoal, o incêndio vive de oxigênio. E vocês vão perceber que agora eu tirei a fumaça para... Oi? Pronto, voltou. Vocês vão perceber que eu tirei a fumaça e vocês vão perceber aquele comportamento que eu falei para vocês, que o incêndio, ele busca oxigênio. Na medida que ele se desenvolve, ele está caminhando na direção de onde você tem o quê? O oxigênio. E isso é normal que aconteça. Até que vai acontecer o quê? Chamas na camada de fumaça. E ele vai preencher todo o ambiente. E aí vem a segunda parte que eu falei para vocês. Vai chegar um determinado momento que não tem mais oxigênio dentro. Onde é que eu vou ter chamas? Aqui. Por quê? É nessa interface em que eu tenho oxigênio do lado de fora e gás combustível do lado de dentro, é que eu tenho minha zona de reação. E por isso que as minhas marcas de queima, para quem mexe com investigação de incêndio, se concentraram aqui nessa parte. Porque é ali que eu vou ter a queima. Por mais que o material combustível esteja aqui dentro, está queimando os gases de pirólise aonde? Ali. Porque aqui eu não tenho oxigênio. É ali que eu vou ter a queima mais intensa. É ali que a queima vai permanecer na medida que isso aqui é um incêndio subventilado. Tá? Então o comportamento extremo do fogo, ele muda a dinâmica normal do seu incêndio daquela propagação radial que você tem. E muda num tempo muito curto, como vocês viram aqui, em torno de 10 segundos. Então isso é sim um comportamento extremo do fogo. Você saiu de uma fase crescente e pulou para rapidamente para a sua fase totalmente desenvolvida. Tá? Então por isso que tem um risco muito grande quando acontece esse tipo de comportamento. E o que vocês estão vendo exatamente aqui nessa situação, e esse incêndio vai continuar se propagando, enquanto a gente depois quebrou a janela, o teto, para ver o outro tipo de comportamento. Eu quero deixar esse exemplo aqui, eu vou repetir esse exemplo 2 vezes, porque esse aqui é o exemplo que a gente faz no nosso curso de perícia de incêndio, e eu quero que vocês reparem como é o comportamento da fumaça. Lembra que eu falei que são os gases da pirólise que pegam fogo? O material pirolisa libera os gases, são esses gases que pegam fogo, não é material sólido que pega fogo. E vocês vão ver que esse experimento aqui deu errado, tá? Até o erro é bom, porque quebrou a sua janela aqui, ó. Tá vendo que ficou um espaço vazio aqui? Então eles permitiam a entrada de ar da tela lá para o fundo, tá? Então ele levou os gases para lá. E aí vocês vão ver que vai acontecer. Olha a pirólise aqui. Olha os gases sendo gerados e jogando aqui, ou seja, uma combustão muito intensa aqui. Até que eu vou ter umas chamas na camada de fumaça, por mais que eu tenha a janela e uma porta, uma abertura grande, ele vai ter o acúmulo da fumaça. Essa fumaça, ela vai entrar em ignição, esses gases da pirólise, olha gerando, olha como está claro os gases da pirólise sendo liberados e entrando em combustão aqui, ó, porque é onde eu tenho o oxigênio. Tá? Então nesse caso aqui, ele vai entrar em ignição e de repente ele pega a generalização do incêndio, também de uma forma muito rápida. Tá? Isso também é a generalização do incêndio. Tá? Isso é muito claro em relação ao seu comportamento. É um comportamento que é bem interessante, principalmente quando você vê a luz na parte da investigação do incêndio, porque você vê que às vezes eu crio marcas de queima em local onde não tem nem material combustível. Eu estou tendo uma quantidade de chamas absurda aqui, onde eu não tenho nada aqui. Ó. Eu tenho a cama lá, tenho um sofá aqui, mas no meio eu estou tendo uma combustão. Porque ali é onde os gases estão indo. Por isso que é tão importante você entender a corrente de convecção, para onde está entrando, por onde entra o seu oxigênio e para onde vão os seus gases combustíveis. Porque é ali que eu vou ter a combustão. É ali que vai me gerar a queima, e uma forma um pouco mais rápida de queima desse material. E é aqui que você vê um caso bem clássico de generalização do incêndio, quando todo o material, mesmo que você ache que isso é uma propagação radial, ele pegou fogo em quase tudo, quase que instantaneamente. E aí cai naquele exemplo que você comentou com respeito ao o colchão. Porque esse caso aqui foi um incêndio que aconteceu no Canadá, se não me engano foi no Canadá, foi no norte dos Estados Unidos, eu vou tentar lembrar aqui, eu tinha até uma foto antes dele. Esse pessoal do bombeiro, ele entrou, o incêndio quando eles chegaram nessa casa não tinha praticamente chamas, eles não viam chamas nesse local. E eles entraram pela garagem que era aqui embaixo, era um subsolo aqui embaixo. Eles entraram e a partir daí eles chegaram a fazer uma certa... Eles começaram, acho que, a abrir algumas coisas ali. E aí levou a combustão. E essa... Acabou acontecendo a generalização do incêndio porque... Olha os bombeiros aqui, ó. Caiu um.
Eles ficaram muito tempo aqui, porque saiu outro da janela ali, porque eles estavam naquela sala, o cara saiu dali, estava num quarto, e foi pular, porque simplesmente generalizou, teve o flashover na casa inteira. E a única forma de ele sair era aqui. E eles demoraram um tempo para colocar a escada. Olha como é que o cara já estava até pirolizando. Então, pessoal, é isso que a gente fala assim, por isso que eu até faço questão de deixar esse vídeo, porque você tem que prover rota de fuga para o seu bombeiro. Claro que o melhor é que eles não estejam sob risco de estar numa situação de flashover. Mas se acontecer, você tem que prever uma rota de fuga. Tá? Porque eles ficaram presos ali durante um bom tempo, até que finalmente eles conseguiram sair. E aí entenderam já o controle do incêndio, generalizou, acabou-se. Aqui já não tem mais muito que possa fazer nessa situação. Tá? Mas eles tiveram a sorte de ainda conseguir colocar escada em alguns lugares. Mas demorou para colocar a escada e você vê, caiu um, o outro estava já pulando ali de dentro, tá? E aí eles conseguiram depois escapar. E quando eles entraram nesse local, não tinha praticamente chamas nesse ambiente. Tá? Era bem diferente do que a gente está vendo agora. E aí eu vou mostrar para vocês consequências de uma generalização do incêndio. Foi naquele teste em Chicago, eu vou mostrar, vou falar. Licença, coronel, aluno instrutor Flashover 142. Eu tenho uma dúvida a respeito o senhor considera o flame over também, como o pessoal chama de língua de fogo, como um fenômeno também, ou ele se enquadra junto no Flashover? As chamas na camada de fumaça, que eu vou tentar dar esse nome aqui para isso, para mim ele é uma característica pré-flashover. Tá? Não é um comportamento extremo do fogo. Existe para a gente o que a gente chama de ignição da fumaça. Você tem a fumaça ignindo, eu vou falar um pouquinho depois. Pode ser que o efeito esteja enquadrado numa dessas duas situações. Tá? Em geral, as chamas na camada de fumaça não é um comportamento do flame over, se é como o pessoal está querendo traduzir, eu não sei se ele está querendo falar da ignição da fumaça, talvez seja a ignição da fumaça ou não. Eu vi ali, apareceu num vídeo, o pessoal, pelo que eu li, chama de flame over quando ele vem a língua de fogo na fumaça ali, né? Aí a gente chama na camada de fumaça mesmo. Basicamente isso é um efeito pré-flashover, não que seja um comportamento extremo do fogo. Tá? Então a gente tem a ignição da fumaça, que aí sim é um comportamento extremo do fogo, mas que é mais comum de ocorrência e pode ter explosão, e vou mostrar um pouquinho mais para ti. Mas isso que está sendo dito, para a gente assim, não é um comportamento extremo do fogo, é simplesmente, para a gente, nas 3 classificações que a gente colocou, é simplesmente uma chama na camada de fumaça e pronto. Tá? Porque a fumaça ela vai pegar fogo, a fumaça é inflamável, ela vai entrar em ignição. Tá? Então se ela vai entrar em ignição de uma forma ou de outra, agora depende de como é que é a dinâmica dele em relação para que aconteça aquilo ali. E por isso a dinâmica da ignição da fumaça é um pouco diferente. Claro que é bem diferente da explosão da fumaça e completamente diferente do flashover. Tá? Então a questão principalmente é da discussão da dinâmica disso aí. A chama em si da camada de fumaça, para a gente é chama da camada de fumaça porque é algo que vai acontecer porque a fumaça pega fogo. Ela tem material combustível, como você tem os gases da pirólise e vão entrar em ignição. Tá? Então deixar depois, por passar outra, aí você vê se responde ou não. Esse aqui foi um incêndio daquele incêndio que a gente fez, daquelas casas que a gente tocou fogo lá em Chicago. E especificamente a gente fez um teste aqui que deu generalização de incêndio nessa casa, e a gente colocou um manequim para analisar a temperatura, fluxo de calor que chegaria na roupa desse bombeiro. Ele é mais ou menos 1 metro de distância da porta, tá? Com essa porta aberta, exposto a uma generalização do incêndio. E o que a gente viu nessa situação aqui, e vocês vão ver, isso aqui é um sistema de medição de gás. Se você vir alguém com capacete europeu, sou eu, porque o resto tudo é capacete americano, eventualmente. E você vai ver a chama saindo aqui pela porta, tá? Você vai ver que a radiação vai ser muito intensa, tá? Pronto, foi aberta a porta, vai acontecer a generalização do incêndio, e você vai ver que a quantidade de calor, a radiação vai ser muito intensa nesse ambiente. Tá? Então vai prover uma degradação absurda desse nosso bombeiro, que estaria a mais ou menos 1 metro de distância. Para que vocês tenham noção do que aconteceu aqui, o pico de taxa de liberação de calor foi da ordem, taxa de liberação de calor não, o pico de fluxo de calor foi da ordem de 64 kW por metro quadrado. Lembra que eu quero que vocês treinem 2.5 a 7, né? Chegou a 64, tá? Então chegou no limite muito acima. Chamas, normal. Tá? Como você viu aquele exemplo que eu mostrei na simulação computacional, o comportamento é muito parecido. Tá? Você vai ver a roupa pirolizando,
você vai ver a máscara derretendo, você vai ver a degradação completa desse material de combate a incêndio, mesmo ele não estando dentro do ambiente, porque o fluxo de calor é muito intenso. E isso eu quero que vocês entendam, que falar de generalização do incêndio, o risco é muito grande, porque a quantidade de energia liberada, o fluxo de calor é muito alto, tá? Então não tem roupa de bombeiro que vai aguentar isso aqui. Então o nosso trabalho é prevenir para que não aconteça isso, seja pela técnica de jogar água, seja utilizar espuma, seja pelo você promover uma segurança para o nosso bombeiro, tá? No final, olha como é que ele ficou. É isso aqui. Então não achem que se acontecer a generalização do incêndio, um flashover, tenha condições de sobrevivência. Isso aqui está do lado de fora. Então são situações, aqui ele chegou a 64 kW, a temperatura também foi muito intensa, derreteu toda a máscara, derreteu todo o equipamento, capacete, roupa, foi tudo saco. Tá? Então não, numa situação de comportamento extremo do fogo, não tem roupa que vá segurar vocês. Tá? Então o que você tem que fazer é prevenir, analisar os sinais e sintomas e ter condições de evitar que isso aqui aconteça. E essa é a mensagem que eu quero deixar bem claro para vocês. Comportamento extremo do fogo, numa situação principalmente de flashover, você não terá condições de escapar se você for pego dentro dele. Ponto. Claro que a gente tem aquela posição de proteção, a única coisa que eu ainda até hoje não consegui testar. E não consegui testar por um pequeno detalhe. Preciso de um braço robotizado, porque eu não vou ter coragem de colocar nenhum bombeiro ali embaixo com flashover para dizer que ele aguentou. Não, isso eu não vou fazer porque ainda pretendo não ser preso. Tá? Então, assim, a única coisa que a gente não conseguiu ainda testar até hoje é aquilo que a gente ensina como posição de proteção para o flashover, porque falta ainda requisito técnico para fazer o teste sem ter um ser humano dentro da situação. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês dois gráficos que mostram claramente o que é a generalização do incêndio. Esse gráfico foi um dos testes que a gente fez lá em Brasília. A gente construiu 2 prédios para tocar fogo, 2 prédios de 2 andares, e a gente queria analisar a compartimentação vertical. Tá? Então esses prédios foram construídos, cada prédiozinho desse aqui tinha 50 sensores de temperatura, 3 medidores de fluxo de calor, 3 câmaras térmicas, 3 câmaras normais, tudo em cada uma delas. A gente queria entender bem o processo, até porque queimar custa muito dinheiro, então a gente tem que medir o máximo possível. E o que foi medido aqui é exatamente a temperatura dentro do ambiente do incêndio. Foi feito um incêndio para durar 1 hora, e durou 1 hora, você vê aqui, 60 minutos. E o que eu quero que vocês percebam aqui esse aqui são alturas diferentes, de 0, ou seja, no chão, até 2,40 metros. E vocês conseguem perceber aqui que há uma diferença muito grande entre a temperatura no chão e a temperatura no teto. Temperatura no chão e temperatura no teto. Até que acontece isso aqui. Aqui foi o flashover. Aqui ele fez com que a temperatura do chão ao teto ficasse muito próximo. Isso é um comportamento extremo do fogo. Então você vai ter de 0 metros, meio metro, 1,5 metro, 2,40, tudo praticamente com a mesma temperatura, coisa que não acontecia antes. E é um efeito extremamente rápido. Você vinha na sua fase inicial, crescente, e ele pulou. Veja que ele pula. Ele vinha daqui e ele pulou para a fase totalmente desenvolvida, com quase todas as temperaturas do chão ao teto perto de 900 mil graus. Isso é a generalização do incêndio. Não é um comportamento normal do incêndio. Naquele comportamento normal você tem uma estratificação da fumaça linda, você tem uma temperatura, diferente temperatura do chão ao teto muito bem tranquila, como você vê aqui. Você vê depois que acontece o flashover, não. A temperatura do chão ao teto vai estar muito próxima, temperaturas extremamente altas, como você vê aqui nesse tipo de situação, até que ele caia na sua fase final do seu incêndio. E você vê isso tanto na temperatura quanto no fluxo de calor. Olha quão rápido é o crescimento do fluxo de calor exatamente nesse ponto. Veja que ele vinha fase inicial, fase crescente, e ele pula para a sua fase totalmente desenvolvida. Então não ache que flashover seja um comportamento normal do seu incêndio. Não, ele vai puxar o seu comportamento da sua fase crescente para rapidamente para a fase totalmente desenvolvida.
Tá? Então isso eu mostro para vocês com simulação computacional, isso eu mostro para vocês com vídeo, isso eu mostro para vocês com dados. Tá? É isso que acontece com generalização do incêndio. Não é um comportamento normal e o progresso dele é muito mais rápido que o normal. E ele vai levar o seu incêndio para a sua fase crescente rapidamente para a sua fase totalmente desenvolvida. Isso aqui é temperatura, isso aqui é fluxo de calor. E o fluxo de calor que a gente mediu aqui, lembra que eu falei que aquele manequim estava submetido a 64? 160 kW/m², foi o que a gente conseguiu dentro do ambiente de incêndio no ensaio que a gente fez lá em Brasília. Fala. Léo, mas esse flashover vai depender muito da dimensão ali do ambiente, confere? E do material combustível. Até tendo em vista que na hora que o senhor fez aquela demonstração com a ilustração do ambiente onde estava o pai e a criança, o plano neutro, ele demorou um tempo. Posteriormente, quando deu o flashover, ele queimou os resíduos e desceu duas vezes. Exatamente. Exatamente. Então, quando acontece flashover, então a primeira característica, chamas na camada de fumaça. O flashover vai acontecer quando tiver chamas na camada de fumaça. Por quê? Porque essas chamas na camada de fumaça é que vão gerar radiação para fazer com que todo esse material que não estava pegando fogo comece a pirolizar. E aí vai chegar um determinado momento que eles entram em ignição quase que instantaneamente. Então aquele incêndio que começou naquelas 3 carteiras, passou para 10, passou para 15, de repente pega nas 50, 70 carteiras quase que instantaneamente, porque ele gerou energia suficiente para você ter gases combustíveis nessa camada de fumaça para entrar em ignição, gerar radiação, pirolizar quase tudo e levar a ignição quase que instantânea. Então, se você entra aqui numa situação normal, eu estou vendo o plano neutro aqui, ele está estável. Se eu comecei a ver chamada na camada de fumaça, eu falei, aí, tá perigo. Entendeu? Exatamente. Então você tem que olhar onde está o seu foco, mas principalmente se preocupar, e aí por isso que mudou a nossa técnica de combate a incêndio. Pessoal, por que antigamente o bombeiro, ele pegava a sua roupa de prontidão, pegava a roupa, colocava aqui em cima e entrava no fogo e apagava? E não era mentira, porque eles faziam exatamente isso. E sabe por que eles faziam isso? Porque o fogo se comportava de maneira diferente. Antigamente não se gerava essa fumaça toda. Eu vou fazer questão então de mostrar outro vídeo que eu falei que não queria mostrar, mas eu vou mostrar. Só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, eu vou fazer questão só para ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Para dizer que eu não falei das flores. Pronto. O que vocês vão ver exatamente aqui, tá? Espero que ele funcione. Pronto. Isso é um incêndio da década de 80. Isso é um incêndio de 2010, 2020. Tá? É isso que você tem hoje. Isso é o que você tinha antigamente. Você tinha muito mais materiais sintéticos, você tem muito mais materiais sintéticos hoje em dia, muito mais materiais naturais hoje em dia. E veja como é diferente o comportamento do incêndio. Veja como é diferente os produtos desse incêndio. Por mais que eu tenha uma chama muito visível, e aí vem um ponto interessante. Pessoal, por que eu combati incêndio com jato compacto antes? Só. Porque eu chegava no local e eu vi o foco. Hoje, você está vendo isso aqui. Olha a diferença. Você vê que o comportamento ele vai gerar chama da camada de fumaça e vai incendiar quase tudo. Enquanto esse aqui continua a sua propagação radial normal. Não vai acontecer generalização dele. Por mais que ele coloque no final do vídeo, deu flashover, não. Ele deu a sua fase totalmente desenvolvida. Mas no meu entendimento, isso aqui tem uma propagação radial perfeita, que era o que o bombeiro via antigamente. Que o bombeiro entrava com essa roupa de prontidão e ia combater o incêndio e ficava na porta, ele pegava o jato compacto, olhava o foco dele bonitinho e largava a água ali. Ele conseguiu fazer isso. Hoje ele não consegue mais. Mas antigamente é isso. Cadê a fumaça? Cadê o risco de ter um comportamento extremo do fogo se eu não tenho nem acúmulo de fumaça no ambiente? Porque os materiais são diferentes. Então a estrutura dos dois locais não é diferente um do outro, mas os materiais que estão dentro são diferentes. E eles estão propiciando cada vez mais que você leve a comportamentos extremos do fogo. Você tem muito mais vapor de água aqui do que qualquer outra coisa, muito mais madeira maciça, muito mais materiais naturais,
o comportamento é diferente. Você vê que em nenhum momento teve característica de ter flashover. Nenhum. Zero. Por mais que ele ponha flashover no final. Com certeza eu tenho condições de dizer para vocês que o que aconteceu aquilo ali, nesse aqui foi flashover. Nesse aqui eu não tenho garantia. Provavelmente não foi. Pelos outros vídeos que já foram feitos com testes de materiais orgânicos e naturais, a diferença é muito grande. Porque o comportamento do fogo é muito diferente entre os dois. Então aqui vai ter flashover, aqui não, porque você não tem as condições propícias para acontecer. Então por isso na década de 80 não tinha tanto problema. O pessoal combatia incêndio exatamente com jato compacto. Hoje em dia não, eu tenho que resfriar a camada de fumaça, porque eu não quero ter chamas na camada de fumaça. Então se eu uso hoje jato combinado, é por uma exigência da nossa segurança. Se o incêndio fosse assim ainda, meu amigo, uso jato compacto, resolve um problema em 2 tempos. Abriu a porta, joguei água no fogo e acabou o problema. Não é isso que acontece, porque essa fumaça que está aqui, ela não fica só nesse ambiente, ela vai permear o corredor. Então, para eu chegar aqui que está pegando fogo, eu vou passar por um corredor cheio de fumaça, com o risco de ter flashover dentro do corredor. Por isso que eu uso o jato neblinado, o jato atomizado, para fazer a entrada. Depois eu vou usar o meu jato compacto, com pacote de água, para poder atingir o meu foco como eu fazia antigamente. Mas primeiro eu tenho que garantir a segurança para eu chegar nessa situação. Isso é generalização do incêndio. Isso é flashover. Isso você não vê. Propagação natural do incêndio. Por mais que ele chegue na sua fase totalmente desenvolvida. Não quer dizer que ele tenha dado um flashover. Vamos lá. Voltando. Então, é muito o vídeo é exatamente esse aqui. Eu sabia que tinha colocado. Depois, pronto. Já mostrei. Tá? Então, é normal. E aí eu pergunto para vocês. E aí, ainda acontece de um bombeiro ser preso em generalização de incêndio? 14 de janeiro de 2024. Eu fiz questão de mostrar porque é desse ano. Olha o bombeiro saindo aqui pela janela. Então, não achem que a gente está preparado para tudo que não vai acontecer. 14 de janeiro em Fort Worth, no Texas. Tá? O bombeiro escapou porque ele conseguiu, deu a generalização do incêndio lá dentro, ele conseguiu escapar, a linha de mangueira dele não funcionou, não sei se perdeu pressão, etc. E aí o cara conseguiu pular pela janela para sobreviver. E a sorte dele é que ele estava do lado da janela. Tá? Então não ache que a gente às vezes está se expondo. Agora, existe uma coisa, e eu vou deixar bem claro isso. Pessoal, a gente se expõe pouco para salvar pouco, a gente se expõe muito para salvar muito. Né? E não se expõe nada para não salvar nada. Ponto. Americano não é assim. Tá? Não tinha uma vítima lá dentro. Não tinha uma vítima lá dentro. Para que você entra nesse local? Entendeu? Então, não é que não vamos fazer o nosso trabalho, mas você tem que saber o porquê você está fazendo. Tá? Então, a gente tem que deixar aquela capa do herói e dizer o seguinte: não, eu sou um profissional. Eu vou me expor ao risco quando é necessário o risco. Tá? Ele não vai salvar essa casa. Uma casa americana que pega fogo, ela acabou. Ou acabou pelo fogo, ou acabou pelo bombeiro. Porque o que o fogo destruir, o bombeiro vai destruir. Destrói mesmo, quebra tudo. Tá? Então esquece, não tem o que salvar ali. Não tinha mais o que salvar. Tá? Então às vezes não vale. Claro que eu não sei a tomada de decisão que ele fez. O que eu li foi que não tinha nenhuma pessoa, nenhuma vítima dentro desse local. Tá? Então se não tinha nenhuma vítima, para que você vai se expor num local desse? Tá? Para um risco desse. Então não, achem que ainda tem bombeiro que não morre com flashover? Tem. Tá? Então tome muito cuidado com o comportamento extremo do fogo. E aí a gente entra no segundo comportamento extremo do fogo, o backdraft, a explosão da fumaça, que é a deflagração rápida e violenta da fumaça aquecida e acumulada no ambiente pobre em oxigênio. Quantos bombeiros tem aqui? 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um aqui. Vem aqui. Se isso aconteceu de fato no backdraft, não sei, mas provavelmente sim, porque ele não estaria aqui se essa porcaria não tivesse sido rápida e violenta. Tá? Ele não estaria ali, de graça. Tá? Então aconteceu, pode ter quebrado a janela, e você pode ter quebrado a janela e você ter levado ao ter um backdraft, e a partir daí ele se pega aqui no meio. Tá? Então tem um bombeiro aqui, outro aqui no meio, o outro já caiu e 2 aqui embaixo. Tá? Então é um outro comportamento que ele tem um risco muito grande, porque ele trata agora de explosão. Tá? Então além de você ter chamas muito intensas, você também tem um risco de explosão. Então, para que ele aconteça, você tem
principalmente algumas condições: suprimento de ar restrito, concentração decrescente de oxigênio, aumento de temperatura, diminuição de chamas e, finalmente, se houver a entrada de ar, você vai ter uma reação explosiva. Basicamente, é como se você se assemelhasse a você ter um vazamento de GLP dentro do seu compartimento e você acendesse um fósforo. Tá? Só que a única coisa agora é que você já tem a temperatura alta, você já tem o combustível, você não tem oxigênio, você está injetando oxigênio. Mas o efeito é muito semelhante, vai ser um efeito explosivo. Tá? Então, dentro da minha crueza de mexer com PowerPoint, eu vou tentar deixar um pouco mais explicado ali. Tá? O que você tem é uma situação em que você tem um fogo, ele começa a liberar a fumaça. Se o ambiente está fechado, o que acontece? Abaixo de 15% você tem chamas? Não. E vocês viram isso naquele experimento em Recife. Só que ainda acontece o quê? A combustão, se até 8% ainda tiver oxigênio, vai ter combustão. E mais importante do que isso, vai continuar acontecendo pirólise. E por isso que a cor da fumaça muda. Porque por mais que eu não tivesse oxigênio dentro do ambiente, o material vai continuar pirolizando. Ele vai continuar liberando gases combustíveis. E são esses gases combustíveis que se misturam com a fumaça escura que dá essa tonalidade que você vê característica de um backdraft. Essa característica, essa cor de fumaça é que indica para você que a probabilidade de você ter gases combustíveis de uma quantidade muito grande na camada de fumaça é grande, porque ele diluiu. Os gases pirólogos são claros e ele está diluindo aquela fumaça. Significa que, como eu não tenho combustão, eu estou produzindo menos fuligem, porque eu não tenho combustão, não tenho chamas, tá? Ou não tenho chamas, combustão ainda está tendo, então eu não tenho chamas, eu estou produzindo menos fuligem, mas eu continuo produzindo gases da pirólise. Ou seja, eu estou deixando esse ambiente gasado. Eu estou pegando um botijão de GLP e jogando gás lá dentro. Tá? Só que a única diferença é que esse ambiente já está quente e está faltando oxigênio. Então, no momento que eu faço a abertura, vai entrar o meu oxigênio, ele vai se misturando para poder permitir que você atinja o seu limite de inflamabilidade, para que só então, se o ambiente estiver quente, tiver oxigênio e tiver combustível nas proporções corretas dentro do seu limite de inflamabilidade, ele entra em ignição. Tá? Então esse processo, ele pode ser um processo que pode demorar um tempo curto ou um tempo mais longo. Depende da condição que você tem aqui no ambiente. Quanto tempo vai levar para atingir o seu limite de inflamabilidade e qual a distância, inclusive, que você tem da sua fonte de calor. Tá? Se a fonte de calor está, por exemplo, muito perto da sua entrada de oxigênio, pode ser que só venha ignitir aqueles gases que estão muito próximos, porque ele vai atingir rapidamente a faixa de inflamabilidade, vai ter pouco gás misturado, vai ter um backdraft bem curto e pequeno. Agora, se você permite que a queima esteja acontecendo aqui no final, e eu vou tendo uma mistura muito grande de gás combustível com oxigênio, para que o ambiente esteja, a área, o volume de gás misturado com oxigênio seja maior, aí eu vou ter um backdraft maior. Então depende das condições para que você tenha uma explosão mais intensa ou menos intensa, dependendo das condições que você tem no seu ambiente. Mas vai acontecer principalmente se eu consigo manter a temperatura nesse local aquecido. Isso é importante dizer, porque é muito mais normal a gente pensar no backdraft lá no estrangeiro do que aqui. E por quê? Porque as residências no estrangeiro, principalmente nos locais mais frios, ele tem o quê? Uma capacidade térmica, ele quer manter a temperatura interna, ele não quer trocar calor com o ambiente externo, porque senão você gasta dinheiro com aquecimento. Então significa que toda casa é feita para reter calor. O nosso não. Ninguém vai pegar uma casa no Nordeste para querer que fique retendo calor, meu filho. Tá? Então você quer que troque calor, você quer que o ambiente fique frio. Então isso, naturalmente você resfria o ambiente dentro. Então torna mais difícil você ter, por exemplo, a ocorrência de um backdraft. Porque é naturalmente, primeiro, é aerado, normalmente você tem uma troca de oxigênio, não é um ambiente completamente fechado, e segundo, ele permite essa troca de calor com o ambiente externo. O nosso aspecto construtivo permite isso. Tá? Contanto que o container que é utilizado para fazer esse tipo de sistema, ele tem que ser o quê? Isolado, para manter o calor lá dentro. Se fosse só metalizado, ele perdia calor pela placa metálica, porque a condição térmica é alta, e ele não faria facilmente um backdraft.
tá? Mas backdraft pode acontecer. E tem situações que levam a essa ocorrência e são situações que podem ser muito complicadas. Olha a cor da fumaça. Veja a característica, e eu acho que é interessante você olhar esse vídeo aqui, eu sempre cito com esse exemplo, olha a cor da fumaça. E olha que é uma explosão e olha a pressão que você tem nesse ambiente. E é interessante notar esse vídeo, porque eu acho que primeiro, eu não faria isso nunca, porque eles estão fazendo. Olha a cor da fumaça. Sabe por que eu não faria isso aqui nunca? Porque os bombeiros estão lá dentro. Ali, ó. É muita coragem. É muita coragem. Para acontecer um problema sem ser promovido nunca mais na sua vida, fácil, né? Exatamente. Coloca todo mundo lá dentro e faz um backdraft para ver o que é bom para tosse, né? Aprendeu, né? Agora, aí é o jeito, né? Então, isso aqui, acho que às vezes quando era mais show do que consciência, né? Então o cara tem que ter um pouquinho mais de bom senso para fazer o negócio. Mas o importante é que você perceba, isso aqui até no nosso container lá em Brasília, né? Nosso sistema, você perceba as características, tá? A gente está falando de fumaças que são de fato densas, rolando, pulsantes, saindo por frechas, e essas cores tendendo amarelo, verde, marrom, branco, porque ela é uma mistura de fuligem com gases da pirólise. É um ambiente rico em gás combustível. Se ele estiver quente, ele vai estar faltando só oxigênio para entrar em ignição, tá? Além disso, você tem poucas chamas visíveis, até porque o ambiente ele está rico em gás combustível e pobre em oxigênio, tá? E quando ele sai para fora, às vezes ele perde calor e então não vai ter condições de entrar em ignição. Então você tem poucas chamas visíveis. As janelas são enegrecidas por fuligem, isso é difícil de ver, portas e maçanetas quentes. Isso, por mais que seja uma besteira, lembre-se, metal conduz calor. Se eu quero saber se o ambiente que eu estou chegando está quente ou não do lado de dentro, se você tocar, claro, a gente usa luva, né? Então a gente fala isso aqui, vou tocar a maçaneta, não vou, mas eu pego a câmera térmica, aponto a porcaria da maçaneta e vejo se está quente, tá? Então, se você quer ter uma estimativa de temperatura dentro do ambiente que você não está, veja para os pontos metálicos, ele conduz o calor muito mais facilmente. Então a maçaneta é um ponto de condução de calor muito mais fácil de você verificar do que uma porta de madeira, que você vai ter uma dificuldade maior de transmissão de calor, tá? Então você consegue pegar a câmera térmica, apontar uma maçaneta, se ela estiver muito clara, dependendo do contraste que você estiver usando na câmera. Para quem usou a câmera térmica e apontou para o ar-condicionado, você viu que o ar-condicionado estava escuro, apontou para a lâmpada, estava branco, tá? Apontou para as pessoas, também estava branco, porque a temperatura nossa corporal é acima da temperatura ambiente. Tudo que está acima da temperatura ambiente vai estar mais claro, tudo que está a temperatura abaixo da temperatura ambiente vai estar mais escuro. Então, para quem pegou a câmera térmica e apontou para o ar-condicionado, você vai ver o ar-condicionado bem escuro, porque está saindo ar frio abaixo da temperatura ambiente. Então, é um ponto que você não vai tirar a luva para colocar a mão ali, tá? Por favor, mas você pode usar uma câmera térmica para fazer isso, bom? E sons de assobio e rugido é difícil você ouvir, até porque você está utilizando equipamento de proteção individual. Outro exemplo de backdraft é isso aqui está em câmera lenta. Você vê que é um processo que acontece de dentro para fora. Esse é o ponto principal de falar do backdraft. Ele vai acontecer sempre de dentro para fora. Ele vai se misturar os gases combustível com oxigênio, ele vai entrar em ignição e ele vai ter esse caráter explosivo de dentro para fora. Isso é característica bem clara de explosão da fumaça de um backdraft. Outro exemplo, isso aqui eu uso, mas sou reticente com respeito a se for um backdraft mesmo, ou for uma explosão normal, que pode ter sido, mas quando tem algumas características, eu vou apontar as características que podem ser indicativos de backdraft. Não necessariamente tenha sido um backdraft, tá? Mas eu uso isso aqui por um outro motivo também, para a questão de segurança do bombeiro, tá? Porque quando a gente usa sistemas como plataforma, a gente tem que tomar muito cuidado. Plataforma não é uma viatura ágil. Se você expõe um bombeiro da plataforma a uma situação de risco, você não consegue tirar ele de forma rápida, tá? Então quando você está na situação dessa aqui, ó, cadê a máscara? Cadê a proteção? Como é que tira esse sujeito daqui? E você vai ver, olha a cor dessa fumaça, você vai ver daqui a pouco como ela vem, algumas características não são próprias da, mas olha isso aqui, ó, olha isso aqui, olha essa fumaça densa, olha a cor, até que acontece isso. Os dois sobreviveram, no final ele fala, eles sobreviveram, conseguiram tirar os dois aqui, tá? Conseguiram sobreviver. Mas é um risco muito grande. Então trabalhar com plataforma em situações dessas, você tem que tomar muito cuidado.
Porque pode acontecer um comportamento desse. E esse cuidado reflete quando você tem técnica, e você tem tática, e você tem conhecimento. Tá? Se você pega, eu vou mostrar o vídeo de novo aí. Olha a situação de risco, bem simples. E não tinha que escapar. Tá? É diferente, por exemplo, de você ver com uma situação como essa aqui. Tá? Deixa ele fazer o serviço dele. Você está vendo algum fogo aqui, alguma chama? Alguma chaminha? Não, né? Ele vai pegar um croque e quebrar a janela em um janelão enorme. Quando você quebra um janelão muito grande, você permite que entre o quê? Oxigênio. Você está quebrando em cima, você está quebrando o janelão. Ele vai pegar o croque, ele vai bater aqui, o croque bem aqui embaixo. Agora. Quebrou o vidro. Quebrou o vidro. A partir de agora, ele permitiu a entrada de oxigênio. Pessoal, eu não vou discutir. A priori, eles sabiam o que estavam fazendo. E vocês vão ver por quê. Tá? A priori, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles conhecem os riscos. Eles tomaram a decisão de fazer dessa forma porque talvez não tivesse condições de fazer o acesso interno. Mas vejam que você não tinha praticamente chamas nesse ambiente. Veja que você não tinha muito pouco de chamas ou quase nada. Até que vai acontecer o quê? Ele vai estar jogando água, tá? E aí vai chegar um determinado momento em que você abriu e aconteceu o quê? Um backdraft. Agora, sabe o que é interessante? Já tinham 2 linhas apontadas para o cesto. Porque ele sabe que o sistema é muito mecânico e se esquentar, ele trava a viatura. Eles sabiam que isso aqui podia acontecer. Porque se você perceber o vídeo, na hora que acontece as chamas, olha aqui, ó, na hora que acontece, deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Aqui, ó, aconteceu? Na hora. Eles sabiam que podia acontecer. Tá? Então eles estavam preparados para isso. Foi uma tomada de decisão que eles tomaram, que eu não sei o porquê, mas tomaram essa decisão. Aconteceu, mas eles estavam preparados para isso. Ficou uma água no cesto para poder ter condições de tirar as pessoas, de garantir a segurança deles o tempo todo, enquanto a outra linha foi atacar. Na hora que aconteceu o backdraft, aconteceu o quê? Quebrou o quê? Janela. Entrou mais o quê? Oxigênio. A partir de agora, esquece. Já era. Acabou-se. Tá? O prédio no final, eu vou adiantar um pouquinho mais aqui o vídeo, ele vai estar assim. Acabou. Então, ventilar, o ato de ventilar tem que ser muito bem pensado. Principalmente quando você pensa em janelas que não são janelas, são portas, que estão permitindo a entrada fácil de oxigênio nesse ambiente. Você está aerando muito facilmente esse ambiente. Tá? Então são condições que você tem que tomar um certo cuidado, um cuidado muito intenso, principalmente determinados que possam acontecer comportamentos extremos do fogo. Tá? Outro exemplo, isso aqui também é difícil dizer se foi um backdraft ou não, mas o efeito é muito parecido e vale a pena ver, porque é de dentro para fora, a cor está um pouco mais escura, mas é um efeito parecido, é algo que vem de dentro para fora. Então você tem uma tendência a ser algo que seja parecido e o caráter é bem explosivo. Você podia ser uma explosão normal, tá? Mas é muito parecido, tem uma semelhança muito grande com explosão também. Tá? E outro exemplo que a gente tem é do nosso mini simulador. Vocês usam o mini simulador e a gente fez, só para vocês verem mais ou menos como é que é, até para ficar bonitinho, tá? É isso aqui, utilizando o mini simulador em velocidade um pouco mais reduzida, para vocês verem como é que é o comportamento do backdraft. Foi aberto e ele veio de dentro para fora, lançando as línguas de fogo, tá? Então isso é o normal que você tem. Esse aqui eu não vou mostrar esse vídeo porque tá, depois acho que estava até no YouTube, mas eu faço questão de mostrar isso. Em 2013 nós tivemos o incêndio do Memorial da América Latina. Então eu tive a oportunidade de visitar e ver até a pessoa que começou o combate inicial nesse incêndio, e ele explicar mais ou menos a situação. Interessante notar, para quem já foi no Memorial da América Latina, alguém já foi? Não? Vamos lá. Essa estrutura, tá vendo que ela é tipo Oscar Niemeyer, então é bem curva, né? Só que ela curva externamente. Internamente ela é um caixote, literalmente um caixote, tá? Então, nessa lateral, ela tem uma fachada de vidro, dentro é um caixote, do outro lado tem outro corredor com uma fachada de vidro. Então é um corredor externo aqui, um corredor externo do outro lado, uma fachada de vidro aqui, fachada de vidro ali dentro, e dentro você tem literalmente um caixote lá dentro, com 4 aberturas, tá? Um em cada ponta, na frente e atrás, mais uma quinta abertura, que é uma saída de emergência, que fica aqui no final. O ponto esse é um auditório
muito grande, para mais de 1.500 pessoas, até mais do que isso, não vou lembrar agora direito a quantidade, você pode dar um Google aí depois, mas esse ambiente aqui, ele era revestido de madeira e carpete do chão ao teto, do chão ao teto. E era um ambiente que você tinha aberturas embaixo com um pé direito de 15, 16 metros. Era um pé direito muito alto. O incêndio começou na lâmpada, lá no teto. O brigadista, quando tentou fazer o combate, não tinha pressão na mangueira. O sprinkler, chuveiro automático, não funcionou e ele não tinha pressão no hidrante para poder a água alcançar lá em cima. E começou a propagar. E continuou propagando o incêndio. Chegou um determinado momento, e aí você vai ver as características desse incêndio, que ele estava com essa característica. Depois, com essa característica. Até que em um determinado momento, esses vidros aqui, eles começaram a quebrar. E vamos entender de novo que as aberturas eram muito embaixo. Se a abertura era muito embaixo, não tinha condição de entrar oxigênio? Não, a fumaça foi empurrando aquilo ali. E como era todo hermeticamente fechado, só tinha um corredor para poder permitir a oxigenação lateral daquelas aberturas, tinha uma dificuldade muito grande de entrar oxigênio. Então esse ambiente ficou subventilado. Mas ele estava continuando em combustão porque era um ambiente muito grande. Ele tinha muito material combustível. E ele continuou aquecido. Até que houve a quebra desses vidros. E aí você vê, aconteceu exatamente isso. Mais do que dizer que foi um flashover, mas as características são muito próximas de um backdraft, sim. Olha a cor dessa fumaça. A fumaça que estava saindo dali, ela estava altamente inflamável. Na medida em que houve a quebra desses vidros, e nós tivemos bombeiros de São Paulo inclusive com parada cardíaca nessa situação, tá? Porque tiveram que se safar pela estrutura que segurava esses vidros aqui, eram estruturas tubulares metálicas, e eles não passavam com EPR, com cilindro, então eles tiveram que safar o cilindro para tentar escapar, tá? E a sorte que lá em São Paulo eles correm com a ambulância para o bombeiro, em situações de grandes proporções, uma ambulância para o bombeiro, tá? Inclusive com material para poder resgatá-lo de caso de necessidade, inclusive de intoxicação por HCN, e foi isso que salvou eles todos também, tá? Então eles conseguiram ter condições de safar, mas entrou muito oxigênio até que você teve esse tipo de situação aqui, tá? Então, apesar de ser muito raro de acontecer backdraft pelas condições normais, não achem que nunca irá acontecer. Olhem os sinais e sintomas, vejam a cor da fumaça, veja o que você espera daquelas condições, porque podem ser condições extremamente graves, tá? Para os bombeiros que estejam trabalhando. É raro, é muito difícil de acontecer, a gente só vê mini simulador e no simulador lá de container, tá? É raro você ver a situação, para dizer que a gente, só um caso a mais que a gente viu lá na nossa casa de fumaça. Uma vez a gente trocou a porta corta-fogo que estava com problema, ele colocou uma porta corta-fogo novos e fez um experimento que a gente sempre fazia. Na hora que eles abriram a porta corta-fogo, o calor estava tão contido ali dentro que deu um backdraft. Foi o único caso que também já aconteceu, até porque a nossa casa de fumaça, a parte onde toca fogo, ela tem tijolo refratário, então ela mantém muito aquecido o ambiente, tá? Então apenas foi o único caso que eu vi, fora as situações de mini simulador, foi pra gente, nessa situação da nossa casa de fumaça, que a gente está fazendo um experimento, um treinamento normal, que deu também, porque houve a troca da porta, que era sempre muito, dava para saída de gás, quando colocou uma porta corta-fogo muito fechada, que não tinha de fato saída de gás, ele realmente manteve os gases aquecidos lá dentro. E aí, o nosso último efeito, tá? Que é a ignição da fumaça. Manda. Só uma pergunta antes. Ali o senhor mostrou algumas porcentagens, né? 15 e 8. O senhor chegou a fazer algum estudo lá no DF a respeito dessas porcentagens? Não. Porque eu já vi que tem algumas divergências na doutrina. A gente sempre usou esses dados da literatura, tá? Em termos de 15 ou 8% da literatura. A gente não conseguiu ainda medir a concentração. Existe uma dificuldade muito grande de você medir concentração de oxigênio em incêndio por alguns motivos, tá? Primeiro, a gente tem a questão da umidade. Então eu vou ter que fazer uma linha que faça uma seque esse ar que está saindo, tá? Porque a umidade mascara muita coisa. Então algo que é um pouco complicado para a gente fazer em campo, tá? Os laboratórios que trabalham com de pesquisa, né? Como do NIST, como da UL, como da FM Global, eles têm condições de fazer. Quem trabalha com conicalorímetro tem condições de medir isso, porque o sistema de conicalorímetro ele mede concentração de oxigênio.
Tá? O que um cone calorímetro faz para medir a taxa de liberação de calor, nada mais é do que medir concentração de oxigênio e CO2 e aí multiplicar com aqueles valores que eu fiz os cálculos para vocês ali para saber a energia que está sendo liberada. Mas não, a gente mediu, a gente só trabalha com esses dados por ter vindo da literatura na época que a gente estudou. Tá? Mas se puder depois passar, eu dou uma olhadinha no outro material também, tá? Sem problema nenhum. Tá? Basicamente, é o que a gente trabalha são com esses dois percentuais para a gente. Tá? Efetivamente, claro que você vai ter sempre uma faixa, isso não é altamente preciso, não é uma faixa, tá, em que a gente trabalha para, em termos, pelo menos tentar entender o incêndio. Não tem mais chamas, com certeza você já diminuiu a concentração de oxigênio, mas não vai ter ainda combustão durante um determinado tempo. Tá? Então, pelo menos você ter noção de mais ou menos a concentração que você tem, que não necessariamente precisa ser um valor absoluto e preciso. Tá bom? E aqui a gente vai falar sobre, deixa eu só voltar aqui, ignição da fumaça. E aí vem aquele que talvez a gente está discutindo, que é o que é a ignição da fumaça. É o acúmulo da fumaça que queima ao entrar em contato com chama, tá? A fumaça está saindo do ambiente, entrou uma chama, ela entra em combustão, ou ela vai sair superaquecida do seu ambiente, vai encontrar oxigênio e vai entrar em ignição também. Tá bom? Então, exemplo um pouco disso aqui. Então, atenção à fumaça mais branca, esbranquiçada, né? Porque ela tem gases da pirólise. E o exemplo disso aqui é um desenho, mas é algo que acho que representa mais ou menos bem. Você imagina a situação em que houve um incêndio, tá? Houve esse incêndio aqui, o bombeiro ele vai chegar e vai fazer a ventilação sem saber para onde está indo a fumaça. Ou seja, está ventilando de forma errada. E tinha uma lareira nesse ponto. Então ele vai empurrar essa fumaça que tem gás a combustão, porque por mais que não tenha combustão, a pirólise continua enquanto o ambiente estiver quente. Ele está empurrando esses gases para esse local, até que ele entre em ignição, e você pode gerar uma explosão, e você pode levar a ignição. Tá? Esse pode gerar, inclusive, o chamado retrocesso de chama. Ele entra em ignição aqui e volta para o outro ambiente. Mas isso acontece, pessoal, não é só nesses desenhos, não. Na vida real também isso acontece. Tá? Eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, de um incêndio também real. Tá? Deixa eu só ele acontecendo nesse container. Mas veja os gases que estão saindo dessa loja que está do lado desse container. Tá? Você consegue perceber, eu adoro a calma deles, tá? Assim, admirável. Tá? Não, é sério, é admirável como eles fazem, a calma que eles fazem, tá? Você vai ver que ninguém está saindo desesperado, não. É bem direitinho, quadradinho, bem bonitinho. Tá? O cara vai fazer a vistoria, ele vai analisar, vai pegar a água para fazer o combate. Deixa ele trabalhar um pouquinho para vocês verem. Tá tendo fumaça dentro da loja, não tá? Então eles vão vistoriar a loja, tá? Então vocês vão ver que eles vão aqui, ó, o container pegando fogo. E o que você quebra, você desquebra? Não. E eles vão tomar a atitude de abrir. É uma decisão que eles tomaram, provavelmente com razão para fazer isso, mas a gente não às vezes consegue controlar tudo. O que eu quero que vocês vejam é a posição do vento e a forma que essa fumaça que está saindo desse ambiente vai tomar. Tá? Eles abriram e a partir daí a fumaça está saindo. A fumaça tem chamas? Não. A fumaça está clara? Um pouquinho. Agora, olha para onde ela está indo. Olha para onde ela está indo. Olha a cor dessa fumaça. Entendeu? Estava saindo de dentro daquela loja. Tá? Até que ela entrou em ignição e ela retrocedeu até lá dentro. Até que você vai ver os bombeiros que tinham entrado saindo dali de dentro. Olha lá. Isso é ignição da fumaça. Isso é ignição da fumaça. Tá? Então a fumaça, que essa fumaça era altamente combustível, ela encontrou uma fonte de ignição. Ela entrou em ignição e ela retrocedeu. Isso é o normal que você encontra num sistema de reignição da fumaça, tá? De ignição da fumaça, tá? Isso acontece, então não achem que não acontece. Tá? Eu fiz questão de mostrar a atividade de bombeiro porque de fato isso acontece. Tá? Para terminar, eu prometi que terminar às 3 horas, estou atrasado alguns minutinhos, né? Para terminar aqui,
Nós temos os 3 comportamentos extremos do fogo, nós temos generalização do incêndio, explosão da fumaça e ignição da fumaça, e tem um quadro praticamente comparativo entre eles, mas o principal é que, claro, entre os comportamentos extremos do fogo, o flashover que acontece com mais frequência. Mas, pessoal, não achem que acontece sempre, não é todo incêndio que vai acontecer generalização do incêndio, não é todo incêndio que vai acontecer flashover. Isso não é verdade. Porque depende muito das questões de aeração, de ar, de ventilação daquele ambiente e de material para que ele aconteça. Vocês viram claramente, materiais mais antigos, materiais mais orgânicos, antigos, no sentido de ser orgânicos, eles têm uma dificuldade maior de gerar essa fumaça e levar essa generalização do incêndio, tá? Então não é porque ele aconteça com mais frequência, é porque eu vejo muito vídeo de flashover que ele acontece toda hora no nosso dia a dia, nas nossas ocorrências. Não é verdade, tá? Pode acontecer dependendo da ventilação, mas depende principalmente hoje em dia dos materiais combustíveis e da ventilação daquele seu ambiente. Claro que o backdraft, a explosão da fumaça, ele acontece com muito menos frequência. É muito raro você ver isso numa vida real. Você pode passar 30 anos de serviço e nunca pegar um backdraft que seja assim, tá? Então que nunca veja um backdraft na vida real, tá? A chance de acontecer é muito menor aqui, principalmente aqui no Brasil. A chance é muito pequena, tá? Mas pode acontecer, e o risco que ele tem é porque ele tem uma explosão. Então isso é um problema muito grande, tá? A explosão, você tem uma característica muito complicada. E finalmente você tem a ignição da fumaça, que acontece com muito mais frequência. O mais normal, sim, é aquela fumaça que sai, uma fumaça combustível, mas que esteja um pouco mais fria e encontre outra fonte de ignição, tá? Mas ela pode também sair superaquecida e simplesmente entrar oxigênio e vir a ignir. Mas a diferença entre esses dois é que isso aqui é de dentro para fora. Esse aqui é de fora para dentro. Tá? Ele pode até ter um retrocesso de chama, mas ele sempre vai acontecer da ignição da fumaça pegando fora e no máximo ela retrocedendo para dentro. Enquanto o backdraft é sempre de dentro para fora. Tá? Você vai ter esse caráter explosivo de dentro para fora. E a clara generalização do incêndio é aquele quando os materiais quase todos, quase instantaneamente, eles entram em combustão. Tá? E aí vem aquilo que eu mostrei e coaduna muito com aquele gráfico que eu mostrei para vocês. A gente espera que o flashover ele aconteça na sua fase crescente do seu incêndio e leve o seu incêndio para a fase totalmente desenvolvida. Ele vai fazer que rapidamente seu incêndio seja carreado para a fase totalmente desenvolvida. Enquanto o backdraft ele pode acontecer no início da sua fase crescente ou na fase final. Porque são situações que, se o ambiente for muito pequeno, pode ser que eu não tenha muito oxigênio. Então eu posso ter muito material combustível, não ter muito oxigênio, aí fica quente, gera muito gás combustível, mas falta oxigênio. Se abrir a porta, eu posso ter um backdraft. Ou então, numa situação final do incêndio, em que já pegou fogo em quase tudo, consumiu quase todo o oxigênio daquele ambiente, e aí você abre a porta, permite mais entrada de oxigênio, e ele possa vir a acontecer uma explosão. Tá? Então, normal é que você veja o backdraft acontecendo no início do seu incêndio, se o ambiente for mais reduzido, ou já no final do seu incêndio, quando já pegou e consumiu quase tudo e você permitiu uma aeração daquele ambiente. E no caso do flashover, vocês viram gráfico de temperatura, vocês viram gráfico de fluxo de calor, vocês viram vídeo, ele vai pegar o seu incêndio, não é um comportamento normal. Ele vai pegar o seu incêndio e levar, que ele estava na sua fase crescente, rapidamente para a sua fase totalmente desenvolvida. E de novo, não é que irá acontecer sempre. Para quem faz investigação de incêndio, a gente vê que não, a gente não está pegando flashover todo santo dia. Tá? Não necessariamente seja verdade, depende muito, claro, se tiver um janelão aberto, se você tem uma aeração muito grande no ambiente, você vai ter uma probabilidade muito maior de acontecer isso. Se o ambiente estiver mais confinado, mais fechado, vou parar de usar esse termo confinado, para não pensar das NRs do Ministério do Trabalho, mas para pensar que o ambiente mais fechado, ele não vai ter oxigênio suficiente e talvez não tenha condições de acontecer uma generalização do incêndio. Para terminar, pessoal, espero que a gente tenha falado para definir e descrever a generalização do incêndio, backdraft, explosão de fumaça e também ignição da fumaça. E no final, muito obrigado, boa tarde para vocês. E eu cito como exemplo, eu faço questão de deixar essa foto que foi um trabalho que a gente fez, já está fazendo está em quarto ano, a gente começou onde eu trabalhava na cidade, que é usar o melhor outdoor que o bombeiro tem, que é a viatura. Tá? Então isso para a gente custou para mim na verdade, em torno de R$160 por viatura, para colocar cartazes voltados para a prevenção de incêndio, tá? Nas viaturas de combate a incêndio, porque toda pessoa que chega em determinado, vê uma viatura do bombeiro,
ela quer se aproximar. Tá? Então hoje a gente conseguiu, conjunto com a nossa fundação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a gente não ter só apenas nas 8 viaturas que a gente começou, próprio com a gente começou, mas hoje nós estamos hoje com 33 viaturas correndo com cartazes de prevenção. São praticamente 2 tipos de cartazes e todos eles têm um QR Code aqui que aponta exatamente para a página da prevenção do CBMDF. Tá? Então você consegue utilizar o melhor outdoor que o bombeiro tem para ter ações de prevenção. E no final, o que a gente chama? Pequenas chamas podem se tornar grandes incêndios. Pessoal, muito obrigado, boa tarde para vocês. Uma pergunta, todo o tema ainda vou falar, né? Porque esse assunto comportamento extremo é uma matéria até que eu fui ministrar e eu fui além do senhor, né? Na verdade, até eu praticamente os slides discutidos. E aí a gente pesquisando, igual o senhor falou, o pessoal gosta muito de usar termos americanos, sempre buscando literatura americana e gosta de ficar criando vários nomes. Né? E recentemente eu vi um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e quando fala de ignição da fumaça, ele trouxe um termo que eu até não sabia, flashback. Parecia similar ao que o pessoal fala do flameover, né? Quando ela sai sobreaquecida, né? E aí usou até uma referência de Greenwood, né? Aí me perguntaram, eu falei, não, vou dar uma pesquisada, porque esse termo flashback eu também não. Pergunta o senhor já viu esse termo? Se tem alguma. Eu tinha visto esse termo um certo tempo atrás, exatamente como você tem feito. Eu acho que a gente às vezes está começando a inventar termos demais, entendeu? Para coisas que são relativamente simples, né? Então por isso que a gente tentou fechar em 3 comportamentos de ignição da fumaça, exatamente, porque senão daqui a pouco ele está inventando. Cada um tem direito a inventar o que quiser. E eu, de novo, eu não tenho problema nenhum com respeito a isso. Eu só vou manter com esses termos que a gente trabalha aqui. Exatamente, porque eu acho que, de fato, a gente acaba complicando demais quando a gente pega termos como flowback, como não sei o quê, para mim, assim, corrente de convecção, a gente consegue. O pessoal gosta de usar. Fica, exatamente. Eu acho que a gente tem que tratar com mais carinho na nossa língua, tá? Que a gente consiga ter o termo. Claro que a gente, às vezes, deixa em parênteses, ou pelo menos escrito qual o termo em inglês, se você quiser buscar literatura. Mas eu acho que dificulta muito se você começar a querer utilizar termos em inglês para dar instrução para todo mundo. Tá? Então nem todo mundo vai ter condições de usar aquele linguajar, ele não vai ter pertencimento daquele linguajar para ele. Então a única coisa que eu prefiro evitar é por conta da questão do pertencimento. Posso usar? Claro que posso, mas eu prefiro não. Eu acho que não seria condizente para que a gente consiga fazer com que todo mundo entenda. Eu sempre digo assim, isso aí o pessoal fica muito comigo, mas eu sempre digo uma pergunta assim. Você às vezes acaba usando o termo em inglês quando você não entende o termo em inglês. Porque se você entender o termo em inglês, você tem condições de traduzir para português. Tá? Quando você não está conseguindo entender, é porque alguma coisa está estranha. Tá? Então você está repetindo sem necessariamente entender o que está sendo dito ali. Tá? Então o melhor que você tente trazer para o termo em português, ou pelo menos tente explicar. Se não conseguir colocar no mesmo termo, pelo menos tente explicar muito bem o que é, para que não gere confusão. Senão a gente acaba gerando confusão e o cara não vai internalizar aquilo ali que está sendo passado. Eu queria fazer uma coisa da diferença. Eu acho que surgiu mais do Espírito Santo, da termose. Isso. Porque a gente manteve aqui, né? A gente todo o nosso curso, né? Fruto do cipó, lá do PGF, o nome real é pirose. Não, porque termose vem de temperatura e piro nem sempre. Esse conceito é errado. Esse conceito é errado e eu vou te explicar por quê. Existe sim um termo termólise na parte da química, quando o cara quer tratar, quando você está falando de. Existe uma certa dubiedade, tá? Mas o que eu consegui pesquisar, existe o termo termólise quando o cara quer tratar de uma situação em que eu estou fazendo uma queima do material com oxigênio zero. Oxigênio zero. Porque aí eu não tenho combustão. Eu não tenho combustão, eu vou ter a degradação térmica do material. Para quem usou um termogravime, nós temos um equipamento do CBMDF chamado termogravime. Esse equipamento ele trabalha com degradação térmica do material. Eu coloco o material num prato, dentro de um forno, eu aqueço, eu meço a perda de massa dele. Então, esse processo de degradação térmica, ele pode ser feito com oxigênio ou sem oxigênio. Eu posso usar um gás inerte. Então, quando o processo é feito com gás inerte, então não tenho combustão, eu apenas tenho a degradação térmica. Alguns tratam como termólise porque você não tem a combustão. Se você pega no FPA, não existe nem menção a termólise. É pirólise, sempre foi pirólise e vai continuar sendo pirólise. Tá bom? Bom, senhores, sim, excepcional, né?
que momento ímpar na carreira da gente ter a oportunidade de escutar o Coronel George numa palestra o dia inteiro dessa forma. É um negócio que não tem preço, né, Coronel? Não tem preço. E sabendo que não tem preço, a gente queria entregar para o senhor aí só uma pequena lembrança desse momento que o senhor esteve aqui conosco, em nome aqui do curso, de todos os especialistas do combate a incêndio. A gente, Fernanda, a subcoordenadora do nosso Muito obrigado. curso. O emblema nosso aí. Deixa eu... Eu acho que minha água tá meio... Ficou bonito, viu? Obrigado, até que meu nome tá aqui, inclusive. Isso, temos questão de... Fica aí. Isso. E Obrigado mesmo. nós, o senhor, o capitão Almeida, quer fazer um agradecimento em nome da comissão temática, que foi quem deu a ideia de que a gente estivesse com todos os especialistas, não só com a turma de instrutores. Então, em nome da comissão temática, né, eu acho que todas as vezes que a gente entrou em contato com o senhor para vir ministrar aula, acho que quase todas as turmas, acho que uma ou outra não teve aula. Nesse curso, todas as especializações de incêndio aqui no Bombeiro de Goiás, é fruto, nós que fomos lá no município, fizemos o CIPOI, né, moldamos aqui a nossa forma. Então, todo o conhecimento assim, da evolução do combate a incêndio que nós tivemos, né, foi muito graças ao senhor lá, que foi o instrutor lá da vela, lá, a primeira vez que eu fui fazer a velinha lá, né, e aí ao longo do tempo a gente vem evoluindo junto. Os corpos de bombeiro do Brasil evoluiu bastante. Então, assim, em nome da comissão temática, agradeço o senhor novamente. A gente sabe, né, o senhor está na reserva, mas quem sabe aí nos próximos, se estiver pronto aí, sempre à disposição. É uma instrução limpa e a gente sempre está aprendendo, né? Nunca o conhecimento ele é pouco. Então, Eu aprendo com vocês também. Isso aí eu acho que é a primeira coisa que você tem, a satisfação de dar aula, você tem condição de aprender. Então, Aí, só tenho a agradecer, com certeza, para os alunos aqui, para os instrutores já formados também, que precisam, né? A gente precisa sempre estar estudando para estar aprendendo mais. É uma honra muito grande ter o senhor. Valeu, obrigado, viu? Eu vou fazer uma apresentação para o senhor e depois a gente queria tirar uma foto com o senhor aqui, claro. a turma toda, tanto o curso quanto os demais especialistas que quiserem sair na foto aqui, fica à vontade. Curso de pé. Atenção, curso de instrutor flashover, sentido! Licença, coronel. Aluno instrutor flashover 144, chefe do curso. Permissão para fazer homenagem ao senhor. Atenção, curso! Instrutor flashover! Boa senhora, pessoal. Obrigado. Viu? Boa tarde para vocês. Obrigado. Vamos lá. Descansar. Depois eu pego as coisas aqui.